14 de outubro, a palavra ou verbo se fez carne. São João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali nos tempos de João, que situação difícil ele estava passando ali. Tinha uma influência muito grande da Grécia, das suas filosofias, em especial, um dos maiores filósofos, Platão, dava uma interpretação para tudo isso que João estava pregando e que a igreja acreditava. E isso foi penetrando nas mentes dos cristãos e criaram dúvidas, porque uma corrente muito forte, filosófica, explicava o seguinte, do Platão no caso, né? Além do gnosticismo, marcionismo e tal, aqui nós vemos a influência filosófica, que existia, ele dizia, né? Existia um domínio, dois domínios. Um domínio era celestial, imutável e perfeito. O outro domínio era visível, perecível, mutável e imperfeito, mas não sabia a localização dessa parte imperfeita. Ele nunca deu a resposta sobre isso, mas dizia que existia, resumindo, o bom e perfeito, o mal e imperfeito. É mais ou menos isso o que ele estava querendo dizer, que existia um domínio. Esse domínio seria um Deus, nas entrelinhas. Um Deus bom, um Deus ruim. Em alguma parte do universo que penetrou aqui nos seres humanos. E ele chamava essas forças, esses domínios, de logos. O logos bom e o logos ruim, imperfeito. E chamava, identificava que existia um logos intermediário. Os dois grandes domínios, bem e o mal, tinham um intermediário, ficava entre os dois. Não era bom e não era mal, ficava ali entre os dois, tentando dar um equilíbrio. E ele chamava de logos. Então João vem e começa o seu evangelho falando do logos. João usa o termo logos de maneira completamente diferente do que Platão. Logos não era um conceito etéreo e abstrato, uma derivação de outros domínios maiores. Não era uma derivação, não era algo abstrato, etéreo, que flutua entre os céus e a terra, como explicava Platão. O logos, João vem dizendo, é uma pessoa. É Jesus Cristo.
que saiu do céu, num lugar perfeito, veio até o planeta Terra, se tornou carne como o ser humano e habitou entre nós. Para João, o Logos é a palavra de Deus, que veio revelar a divindade à humanidade de uma forma, da melhor forma possível. Ele teria que vamos supor, abrir mão, ou não abrir mão, mas esconder a sua glória. Ele continuou com todos os seus atributos, mas ele teve que esconder a sua glória, para que o ser humano, o pecador, não fosse exterminado, consumido, em contato com sua pureza. Então Deus se revela à humanidade e se torna um de nós. O Logos, ele veio representar o Deus eterno. É o representante do Deus eterno perfeito, que fala, que age, se relaciona no tempo e no espaço com os seres humanos, em nível pessoal. O Deus eterno, ele se torna humano, como um de nós. E ele então habita entre nós. Esse termo habita é traduzida nos remete o paralelo a Êxodo 25:8, que diz que Deus queria armar uma tenda aqui na terra, um tabernáculo, com um objetivo, para que pudesse habitar no meio dos seres humanos. Tanto é que eles revelavam no Shekinah, uma vez por ano, a glória de Deus ali. E Deus morava ali dentro, ou seja, ele estava ali dentro. Ele estava em contato com o povo, com uma tenda no meio das outras tendas. Ele sempre quis isso, habitar com o seu povo. E isso ele fez no Jardim do Éden antes do pecado. E agora, quando entra o pecado, ele pede para fazer o santuário, porque ele quer habitar com o ser humano. E veja que quando Jesus vem à Terra e se torna o ser humano, ele realiza a vontade da divindade, que é estar em meio, tabernaculando, morando numa tenda com os seres humanos, em meio de um lugar pecaminoso, horrível, para quem era perfeito, para um ambiente não poluído, pela maldade, pelos vírus do pecado. Ele vem e suporta tudo isso por amor da humanidade. Ele se encarnou, assume a carne humana e oculta a sua glória. Cristo se tornou um ser humano, um de nós, e viveu aqui na terra. O que isso nos diz sobre o amor de Jesus, o amor de Deus pela humanidade? Ele não precisava fazer isso. Nós éramos culpados e merecíamos a morte. Nós entregamos o domínio da terra para Satanás. O ser humano não acreditou em Deus, desobedeceu. Mas Deus amou de tal maneira a humanidade
que deu seu Filho unigênito, único no gênero, para que todo aquele que crer em Jesus tenha a vida eterna. Volte de novo para o paraíso. Receba os benefícios da presença de Jesus. Porque podemos receber como um conforto esta verdade tão extraordinária. E o Logos habitou entre nós.